Olá, tudo na paz? Estamos aqui para mais um papo de Escola Bíblica, iniciando esse novo trimestre de revista da Escola Bíblica Dominical, falando sobre sutilezas que o inimigo, o diabo, Satanás, se utiliza para atacar a Igreja de Cristo. Então, como se dá o ataque a igrejas, à fé cristã, à família, e é disso que a gente vai tratar nessa revista, né? E para abrir esse comentário, o pastor Ednei, é pastor aqui da Igreja Sede, ele participando com a gente depois de muita luta. Tem pouco tempo, né, pastor? Aí o senhor veio participar aqui com a gente e abrir esse trimestre. É uma honra para a gente Para receber mim o é senhor. um prazer estar aqui com um dos coordenadores da Escola Bíblica Dominical e comentar sobre esse assunto que é de extrema importância e, por que não dizer, de necessidade, né? Porque vivemos em plena guerra e, para isso, precisamos conhecer as armas que nós devemos lutar. As armas e como o inimigo luta, né? A gente vê que a Bíblia já não demonstrava, né? É sutil, né? O Satanás não vai aparecer com um chifrão todo vermelho, cheio de dente. Não é por aí, né? Só lá no carnaval, Só, pai. só lá no carnaval. Ele até aparece, né? Hoje em dia o negócio tá tão sério que ele aparece e o pessoal não percebe, né? Por incrível que pareça, eu estava muito preocupado com esse tema esses dias e estava pensando, né, e pedindo a Deus graça e também para conversar com os nossos líderes, para a gente tratar esse assunto. Porque o inimigo vem, né, como raposinha, vai entrando, Destruindo a vida. daqui a pouco você vê um ali caindo, o outro ficando fraco e nós precisamos, principalmente como líder, pastor, estar atento, né, a essas artimanhas que o inimigo está usando ultimamente. Amém. E a primeira lição, né, fala exatamente sobre isso, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, né? E com base no texto de Paulo a Timóteo, né, 1 Timóteo 4:1, né? Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E aí ele fala dos últimos tempos, na leitura bíblica em casa, né? Que estamos vivendo tempos, né, últimos, em que muitas pessoas estão aí apostatando da fé, né, pastor? Isso é muito visível hoje, né? E quando a gente fala dos últimos tempos, nós estamos falando do tempo da igreja. E se Paulo já na sua época ele já falava que estava vivendo os últimos dias, quanto mais nós. Nós estamos já na beira, Há né? 2000 anos atrás, né? Nós estamos bem próximo realmente do final dos tempos. E hoje a gente vê se cumprir. Para mim, isso não é surpresa. Acho que para nós não é Pra uma nós, surpresa. Por quê? Porque o Senhor já nos alertou sobre isso. Então vivemos aí e os últimos tempos, né? E Paulo alerta que após a partida dele, as coisas certamente iriam piorar, né? Já existia ali na igreja, né, primitiva, homens que apostatavam da fé. A gente vai estudar a história da igreja, a gente vai ver que existia muitas heresias, né, que surgiam lá naquela época e contaminavam a igreja. E Paulo estava sempre orientando, em especial Timóteo, né? Ele vai estar sempre orientando Timóteo nesse sentido, né? Como se não bastasse algumas pessoas apostatarem da fé, o inimigo usa das próprias pessoas que se apostatam da fé, que se afastam do Senhor, para que elas sejam inimigas da fé, inimigas de Cristo. E nós vemos isso acontecer. Quantas pessoas deixaram o caminho de Cristo e hoje são inimigas, né? Lutam contra a própria igreja do Senhor Jesus. Isso é incrível. E nós falando aqui de sutileza, fica a dica, irmãos, porque nós precisamos pensar nisso, porque não é só conhecer ou saber, nós precisamos estar alerta todos os dias. E para que a gente não seja enganado, né? Porque sutileza É sutileza, você não está vendo, é. né? A revista ela traz aqui, né, que ela é um adjetivo que qualifica a pessoa ou algo delicado, meigo, suave, né? Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Então, é um negócio suave, é um negócio que é feito com inteligência. É exemplo que lá no Jardim do Éden, né? Foi lá, a serpente, Satanás entrou na serpente, conversa com ela. Não, Jesus disse, você não vai morrer, você pode comer que
Na verdade, você vai ser igual a Deus. Ele está enganando você. E sutilmente foi fazendo ali Eva comer e passar para Adão. E assim o pecado por desobediência passou a todos os homens, né? Eu achei muito interessante a palavra do nosso professor Rodolfo, Uhum. até peço permissão para replicar aqui, Tudo. sobre um zoológico na Argentina, Uhum. em que as pessoas entram na jaula, tira a foto, inclusive ele tem a foto com o tigre, né? Falei, como pode ser isso? Você tirar foto com os animais que são feras, né? Uhum. E ele explicando, falando, não é que esses animais eles são criados desde o nascimento com cães vira-lata. Não E eles sabia. brincam com os cães vira-lata, e ali um bocanha o outro, mas ali devagarzinho e tal. E o leão, com DNA de leão, com a força de leão, ele Uhum. se comporta como um cão Um cão vira-lata. vira-lata. E o inimigo, ele tem muitas vezes colocado isso. Sutilmente, ele vai minando a vida de muitas pessoas que não observam a palavra, e essas pessoas já não têm a mesma força, ou melhor, não acreditam na força que tem, Uhum. né, no DNA de Deus na nossa vida, não acreditam que podem fazer mais, ou então ficam parecendo como um animalzinho qualquer, ou como Uhum. um cão vira-lata, que muitas vezes não tem expressão nenhuma. Deixa de ser um leão, né, com o DNA de Cristo, Uhum. para viver uma vida medíocre, sem acreditar nas promessas de Deus, sem acreditar na volta de Cristo, e passa a não ter mais influência nenhuma no meio em que vive. Por quê? Porque o inimigo sutilmente mexeu na cabeça, mexeu Uhum. na mente, mexeu no conhecimento. O senhor vê a questão do o novo convertido, né? A pessoa chega na igreja, né? E chega com um leão, né? E ora, ele busca, não sei o quê. E ao passo que ele vai vivendo a fé cristã, né? E ele vai recebendo ataques, né? Porque há pessoas que se iludem, que acham que a vida de cristão é fácil, né? Tranquilidade. Né? Mas são ataques corriqueiros, são diários e a gente precisa estar bem estruturado para receber, né? E a gente sabe que na igreja faz um excelente trabalho, né? Procura em escola dominical, é oração, é jejum, e a gente procura estruturar, né? Algumas pessoas, né? Não seguem muitas vezes esse caminho e se perdem, né? E aí chega uma determinada altura da vida, quando ele acha que está seguro, a Bíblia fala, é aí que virá repetindo destruição, né? Quando eu acho que já sabe de tudo, estou numa situação. Comigo tá tranquilo. Agora eu sou super crente. Eu oro, jejum, eu faço o que tenho que fazer. E a gente vê que até nas mídias sociais toda hora aí estamos vendo escândalos envolvendo pessoas até de um certo nome no passado, né? E se desviaram aí, né? Se deixaram levar, né? Pela sua própria suposta grandeza, né? Você deve saber como é o nome daquele óculos que enxerga no escuro, né? Óculos de visão noturna, Vocês, OVN. vocês usam muito isso, né? É. Na vida espiritual, se nós não tivermos um óculos que enxergue espiritualmente, Uhum. nós vamos ser enganados perfeitamente, porque Uhum. nós vivemos noites escuras e o inimigo está indo sutilmente no lado espiritual, né? Não existe mais alarde, Uhum. proibições, né? Sutilmente ele vai se acomodando, vai entrando. Se nós não tivermos no espírito, nós não enxergamos a artimanha do inimigo. Por isso a nossa lição é muito importante, porque nós precisamos prezar pelas armas, que nós vamos falar aí, Uhum. para que a gente possa vencer e estar acima das sutilezas de Satanás. Eu ouvi uma frase interessante, pastor, muito tempo atrás, né? O inimigo não quer tirar ninguém da igreja, ele quer que você fique frio dentro dela. Aí você consegue Verdade. esfriando outros, né? A primeira parte, né, fala da natureza aqui do... Deixa eu olhar, pegar aqui que o meu tablet não me ajudou. Agora, voltou. Fala da natureza da igreja, melhor, a igreja é sob ataque, né? Elas ocorrem, por exemplo, com normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Então, nessa batalha, nesse conflito bélico que a igreja vive, né? Um exemplo de como essa sutileza de ataque se dá é quando começa a minar essas práticas que são milenares da vida cristã, baseadas na Bíblia, que ela não muda, né? E aí vem
essa mudança, principalmente hoje em dia, né? Essas reinterpretações, essas visões novas, essas percepções diferentes e contrárias à prática e comportamentos da fé cristã, né? É, as novidades, ah, o entretenimento, isso é um perigo, Uhum. porque um- é muito fácil eu passar de crente para cliente. Quando eu sou crente, salvo em Cristo, eu estou buscando Cristo. Agora, cliente está procurando serviço. Não, esse serviço não me serve. Eu preciso de um outro para me sentir feliz. E tem muita gente que está indo na onda. Né? Uhum. A onda é perigoso, justamente Uhum. porque o inimigo está usando a onda. Uhum. Né? Quantas coisas nós vemos na internet hoje Uhum. e você fala, gente, eu queria isso para mim. Mas vai ver a base disso. Tem oração, tem Bíblia, Tem tem, Cristo. tem Cristo. Cristo é o alvo. Ele é o centro. Né? Eu até li uma palavra hoje, né, sobre quando Cristo estava falando, parece que está Uhum. fugindo aqui, mas estão falando da sutileza. Quando Cristo estava falando que estava nu e me vestiste, tive fome e Uhum. você Deixa me comigo. deu. Aí as pessoas disseram, mas como assim? Quando é que o senhor teve fome? Quando o senhor estava nu, né? E Jesus falou, não, é porque quando você faz para um dos meus pequeninos, você está fazendo para mim. Agora, quando você deixa de fazer para um dos pequeninos, você está deixando de fazer para mim. Uhum. E aí Jesus fala sobre a questão da servidão. Quando eu passo, eu já não me sustenta mais ser servo com Uhum. as coisas simples de Cristo, eu já estou entrando na questão Uhum. da sutileza de Satanás. Por quê? Porque Quer mais? o ego. O ego meu Uhum. precisa ser massageado, eu preciso ser elogiado, alguém precisa me ver, Uhum. eu preciso de algum. Né? E o inimigo está usando muita fama, né? E as pessoas estão procurando A rede ser social reconhecidas. potencializou muito isso, né? Muito, Não, é muito, foto, muito. tem que mostrar, é vídeo, tem que sair, tem que mostrar o que está É, acontecendo, né? E, exatamente. e aí você vê o exemplo de Saul, né? Que se perdeu por isso, né? E a fama, né? Diz que das tuas por cima, se não me falha a memória. Pô, o pessoal me corrija se era isso mesmo que estava escrito. Ele se sobressaía, né? Diz que o Espírito Santo se apoderou dele, ele profetizou no meio dos profetas, ele matou o animal, rasgou em duas partes. Então, foi lá e ganhou e venceu contra os filisteus e tal. Né? E a fama lhe subiu para a cabeça a ponto de ter que oferecer sacrifícios ao Senhor. E Samuel demorou para chegar e não tinha sacerdote. Ele sabe uma coisa que vai oferecer aqui sou eu, sou o rei, sou sacerdote, sou tudo. Então ele se perdeu, né, no chamado de Deus na vida dele, né, o ego, a fama, né, o levou até mesmo perseguir Davi, né, porque o povo cantava que Davi tinha matado mais que ele e tal. Então ele se perde, né, mesmo tendo sido chamado por Deus, né, e deixou ali, foi rejeitado, né? Deus rejeita ele para que reine sobre Então, Israel. então é o perigo, né, das pessoas deixarem o simples, deixar de ser servo, né? Uhum. Porque o Senhor Jesus, ele disse que os que assim fizerem, né, os que servirem, esses são convidados a entrar para Uhum. o gozo do Senhor. Pelo contrário, é lançado no No fogo fogo. eterno. Então, é muito sério. Uhum. Ah, as pessoas serem alimentadas com isso. Você está falando a Uhum. questão de tem muita coisa por aí, muita coisa na internet, e é o perigo das pessoas se enveredarem por isso e deixar o evangelho simples. E Paulo fala aqui, né, na segunda parte, né, que ele dá um alerta, né, o Espírito expressamente diz, né, que quer dizer claramente, né, sem sombra de dúvida, o Espírito do Senhor, né, se faz conhecido ao seu povo, aos perigos que o cercam. Então, a Bíblia está dando um alerta, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Esse é o nosso trabalho, é falar do Evangelho do Reino, é alertar a respeito também dessas sutilezas, né? Então, de maneira clara, a Bíblia está sempre orientando ao povo a voltar às práticas cristãs ordinárias, né? Não baixa a guarda. No inimigo não brinca de ser inimigo. Em todo tempo, o inimigo vai procurar um meio de enfraquecer,
de entristecer e fazer com que o cristão desanime. Não podemos baixar a guarda. Somos soldados. Eu li um livro, né, C.S. Lewis, lembrei o nome, Cartas do Diabo a Seu Aprendiz. É um título bem chamativo, né? E nesse livro, né, ele descreve, né, como o próprio nome diz, né, Satanás escreve uma carta ao diabo aprendiz, né? E vai lá do solar. A igreja está crescendo muito, né? Então já está sendo divulgado. O que tem que fazer para conseguir, né? Aí o diabo escreve lá, não, faz o seguinte, infiltra no meio do povo, começa com pequena mentirinha, com pequena fofoquinha, vai com disse-me-disse, vai dizendo que não tem nada não, né? Como o senhor falou, né? Coisas ordinárias que nos afastam do céu, foi a palavra que Jesus Cristo trouxe lá, né? Não, eu tenho que casar, agora não. Eu tenho um campo para cuidar, agora não. Preciso ganhar dinheiro, agora não. Né? E aí, sutilmente, você vai se afastando do alvo da cruz de Cristo, né? Então, a forma, e muitas vezes Satanás opera nesse sentido, né? Aí, desviando o foco. Você lembra do povo de Israel, né? E se não pode, a memória foi Balaão que instruiu, né? Já que a gente não pode ir com esse povo, porque esse é um povo abençoado, vamos fazer o seguinte, vamos mandar os jovens para lá, aí eles começam a casar com as mulheres, e aí pronto. E se mistura. Aí depois que eles pecarem, eles vão ser punidos. Gente, é bem assim. O inimigo começa a infiltrar coisas no meio da igreja, começa a misturar coisa com o evangelho simples, e as pessoas vão comendo aquilo sem perceber. Quando vê, já caiu. Né? Então, essa alerta, né, de Paulo para que nós possamos vencer isso no Espírito é muito importante. Materialmente não vai dar para ver, não vai dar para enxergar. Tem que ser no Espírito. E ele fala aqui que o ataque, né, ele se faz por espíritos enganadores e demônios, né? Doutrina de demônios, eu acho que ele fala aqui no... apostatarão alguns da fé, não ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Então, claramente, né, a Bíblia não fala que há espíritos enganadores e demônios atuando, né, contra a Igreja de Cristo. Então, nós temos aí, de maneira clara, a Bíblia nos dizendo que a nossa guerra se dá contra principados, potestades, né? É espiritual, não é contra nossos irmãos, não é? É contra Satanás, né? Quando a igreja coloca à disposição e ensina e fala de novo, para que os irmãos procurem orar mais, para que procurem ler mais a palavra, exatamente, porque essa é a única arma, a nossa lição vai falar sobre isso, é a única arma que vence a sutileza do inimigo. É como o profeta, né, quando falava dele, o Senhor já revelava para ele lá. Assim tem que ser nós os crentes. Quando o inimigo vem por um lado, nós já estamos sabendo. Tinha um pastor, quando eu era adolescente, ele sentava no púlpito, e ele já não está mais com a gente. Quando entrava uma pessoa lá na porta, Deus já revelava a situação daquela pessoa, já sabia que aquela pessoa está com um problema sério espiritualmente. Então nós precisamos buscar esse discernimento espiritual. Isso é muito importante para o crente e está à disposição. O inimigo sempre vai trabalhar com falsidade, com engano, a operação do erro, né, como a Bíblia fala. Então, e de maneira que Paulo fala que a consciência fica cauterizada, né? Aos poucos isso vai sendo alimentado e chega um ponto que perde aquela consciência de pecado, de erro, e aquilo começa a ser normalizado. Essa questão da consciência é muito complicada. Não sei se você já tentou falar com alguém que está com a consciência cauterizada, né? Você não convence de jeito nenhum, né? Não tem jeito. Realmente a pessoa, ele acha que ele está com a verdade. Então, mesmo que esteja fora dos princípios, mas ele fala, não, mas é assim que eu creio, é assim que eu acredito. E vai. Esse é um perigo, uma vez que a consciência cauterizou, é muito difícil a pessoa retornar. A gente vê, né, falando de ataques de maneira interna, né, hoje crescem movimentos de supostos teólogos, né, de desigrejados, de supostos pastores entendidos, coaches cristãos, né, que se popularizam pela mídia social, né, e
ensinando teologias diversas, em ensinamentos diversos. E a pessoa, muitas vezes, por faltar interesse particular, né? Porque o estudo da Bíblia é particular, né? A pessoa tem que se esforçar, interessar, buscar, a aprender. E aí ele vai ouvindo aquilo, vai absorvendo aquilo, né? E algumas igrejas se perdem nessa questão de eventos, de coisas psicológicas, é jogo de luz, é não sei o quê. E isso toma o espaço do culto. E ali a pessoa, em vez de ir para a igreja para se fortalecer, receber uma palavra, orar, comunhão com os irmãos, ele vai. E aí o entretenimento é o engano, o ledo engano que Satanás oferece para ele, né? A fim de se deixar ele entorpecido com aquilo e ele não veja a realidade que está diante dos seus olhos. Não é isso? Verdade. Então, nós precisamos, como igreja, saber que se estivermos em oração e na palavra, somos uma igreja protegida. Cristo, ele é o maior interessado em que a igreja esteja guardada, né, para o dia da salvação. Mas fica um alerta para os nossos jovens, né, hoje na faculdade, escola. Até o meu filho de 11 anos, na escola, já está sendo bombardeado com princípios que não são princípios bíblicos, né? Então nós precisamos. E precisa entender o seguinte: nós temos a igreja que dá o suporte, mas a igreja, ela não é obrigada a dar tudo o que você precisa. Por quê? Você tem hoje a sua Bíblia em casa. Você tem inúmeras escolas teológicas que você pode estudar. Você tem amigos, pastores, professores que você pode estudar junto. Então, não existe desculpa de que eu fui na igreja, mas o pregador não pregou o que eu queria ouvir, né? Não é só isso. Nós precisamos entender que nós temos hoje muito mais do que a igreja primitiva, subsídios para que nós possamos vencer a sutileza do inimigo. Amém. Então, a arma que nós devemos estar utilizando para vencer é a espada do Espírito, é a palavra de Deus, né? A palavra e a oração. São as duas asas que dão equilíbrio. É verdade. Tem gente que só ora, daí não lê a Bíblia, fica com um problema sério, né? Capenga. E outros que só lê a Bíblia e não ora também não vai voar. Só com uma asa não voa. Vira um fanático e um fariseu, né? Exatamente. Os dois extremos são perigosos. Então, temos que estar enraizado em Cristo e edificado. A revista fala isso aí. E lembrando que a sutileza do inimigo é igual um gatinho. Eu vejo lá em casa o gatinho tentando pegar um bichinho, ou um passarinho, ou então um calanguinho. Ele vai devagarzinho. Ele, quando começa, ele pega, ele não mata o bicho na hora. Vai brincando. Ele fica brincando, ele joga pra cá. De vez em quando eu consigo salvar um. Mas ele brinca, depois ele morde uma perninha, outra perninha, rama o rabinho do bichinho, né, no caso do calanguinho. Quando você vai ver, O bicho tá morto. já morreu. Mas e às vezes nem come, né? Deixa lá. Não come, deixa lá. Assim é o inimigo. Ele traz entretenimento. Não, fica aí, tá bom, tá gostoso. Mas e o confronto? E aquilo que me dói para mim poder mudar? E a renúncia? E a renúncia. Né? Então é isso, temos que tomar cuidado. O inimigo vem com sapatinho de algodão, já dizia o meu pai há muitos anos atrás, né? E hoje, muito mais. Amém, pastor. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe por ter participado com a gente. Foi o primeiro de muitos, né? Tem mais, né? Tem mais por aí. Eu quero parabenizar o trabalho de vocês, porque esse material é muito importante. Os meninos e as meninas que ficam atrás da câmera aí. Tem um pessoal aí, né? Porque é um trabalho que vai ficar para gerações, né? Enquanto Cristo não vier, esse material vai rodando e muitas pessoas vão ser beneficiadas com esse trabalho. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. E assim a gente se vê no próximo Papo de Escola Bíblica.